todo negócio que dá certo, ele segue exatamente essa ordem. E se você está sentindo que você está trabalhando muito, mas muito, e sua empresa não está indo para o caminho que você gostaria, ou ainda você não está colhendo os resultados que você gostaria, talvez você esteja travado simplesmente porque você acabou invertendo essa ordem. E que ordem é essa? Para ficar mais claro, eu vou fazer um desenho de uma pirâmide. Aí nessa pirâmide a gente vai ter exatamente o caminho que todo negócio precisa percorrer para que ele tenha sucesso. E eu não vou estar falando isso aqui com base no que eu li ou que alguém falou para mim. Eu vou estar te falando basicamente tudo que eu fiz no meu negócio. Se você não me conhece, eu sou Luan Tavares, eu sou sócio fundador da empresa CIS Contabilidade Online, uma das empresas de contabilidade digital que mais crescem no Brasil atualmente. Nesse momento a gente tem um pouco mais de 1.300 clientes e a gente continua crescendo fortemente. Então tudo que eu vou te passar é basicamente o que eu levei alguns anos para aprender, mas que lá estruturando essa pirâmide, né, caixinha por caixinha, né, bloco por bloco, a gente conseguiu ter grandes resultados. Eu tenho certeza que vai poder te ajudar também. Vamos lá? Falta de clareza, ela é exatamente o início do fim de qualquer negócio. Vou te explicar. Antes de a gente entrar na pirâmide, que eu chamo essa pirâmide de pirâmide da liberdade do empreendedor, a gente precisa ter a clareza. E a primeira coisa que eu pergunto sempre que eu estou trabalhando com algum empreendedor ou com algum mentorado meu é o seguinte: o que você quer? E aí essa pergunta normalmente bate ali de início e a pessoa fica meio assim, Luan, como assim? O que eu quero? O que você quer? Porque clareza, a gente ter clareza de qual caminho a gente vai percorrer, ele é o primeiro passo. Então, por exemplo, o que você, como empreendedor, dono da empresa, você quer para o seu negócio, para a sua vida? Tem que ter essa resposta muito clara. Segundo, o que você quer para o seu negócio daqui 5 anos? O que você quer para o seu negócio nesse ano? No momento que eu estou gravando esse vídeo, 2025. O que você quer para dezembro de 2025 da sua empresa? Qual o resultado que você quer para lá? Porque se você não tiver clareza, você simplesmente não sabe para onde ir. E aí você começa a se esbarrar. Imagina que você está fechado num quarto escuro, quer achar a porta, mas, cara, você não tem clareza nenhuma de onde essa porta. Fica se esbarrando, tropeçando, caindo na cadeira, sofá, cama, enfim. Não é legal. Então, o primeiro passo de todos, o primeiro, é a gente ter clareza do nosso negócio. Para te dar mais clareza sobre o seu negócio, você tem que saber responder algumas perguntas de bate-pronto. Então, por exemplo, qual é o seu modelo de negócio? Você quer vender para um monte de gente com ticket mais baixo ou você quer vender para algumas pessoas com ticket mais alto? Por exemplo, qual que é o seu cliente ideal? Você não sabe qual é o seu cliente ideal? Então fica aqui que na próxima segunda-feira tem um vídeo e a gente vai entrar no detalhe disso. Outra coisa, qual que é a sua proposta única de valor do seu negócio? Algumas dessas perguntas, ou todas elas te travaram, ou você não soube responder de bate-pronto, então talvez você está tendo um problema de clareza e a gente já tem que entrar lá no ponto 1 para resolver. Fechou? Agora que você já entendeu sobre clareza, a gente vai entrar na pirâmide da liberdade do empreendedor. E quando a gente fala sobre uma pirâmide, a gente tem que começar pela base. Qual que é a base de todo negócio? Posicionamento da sua empresa, do seu negócio e oferta. O que você vai ofertar? Então, como você vai posicionar a sua empresa e qual tipo de oferta vai fazer? Então, qual vão ser os seus clientes? Se a sua empresa vai estar no digital, vai estar no presencial, enfim. Você tem que pensar no posicionamento e na oferta do seu negócio. Trazendo uma analogia para o meu próprio negócio, tá? Qual que é o posicionamento da minha empresa? CIS Contabilidade Online. A gente atende apenas prestadores de serviços que estejam espalhados no Brasil e no mundo inteiro. Por que no mundo? Tem uma galera que viaja o mundo e tem empresa estabelecida no Brasil. A gente vai cuidar da empresa desse cara. Então, o nosso posicionamento é esse. Contabilidade especializada em prestadores de serviço. Qual que é a nossa oferta? A nossa oferta está muito ligado ao custo-benefício. A nossa entrega ela é de um grande valor, se a gente comparar ao mercado, tudo que a gente entrega por um preço muito acessível. Então, muitas vezes, quando o cliente ele enxerga a nossa oferta, ele pensa o seguinte: poxa, mas será que é verdade esse preço? Tudo isso por só isso? Então, essa que é a lógica. O que você quer transparecer como posicionamento da sua empresa e o que você quer transparecer como oferta? Qual que é a sua oferta de valor? Fechou? Pensa aí no seu negócio e já começa a anotar aí. Agora que você já sabe qual é o seu posicionamento e oferta do seu negócio, a gente vai entrar no quê? A gente vai entrar em processos de venda. Por que processo de venda? Porque nada acontece sozinha naquele freestyle. Então, imagina eu era um contador, abri a minha empresa de contabilidade com os meus sócios, eu estava no computador e aí precisei de sair na frente do computador para começar a vender, mas eu não sabia fazer aquilo. Então, eu entrei mais na questão do tentativa de erros e acerto. Ia lá, tomava um não, ia aqui, tomava outro não, aqui não. Comecei a ganhar alguns sims. E aí eu comecei a entender que aqueles sims tinham alguns padrões, que quando eu me comportava de determinado jeito, minha chance de ter um sim, ela era maior. Obviamente, fui estudar, fui entender, enfim. Então, quando foi a necessidade de eu trazer outras pessoas para me ajudar a vender, eu já tinha um processo
processo. Porque é impossível você, por exemplo, começar a crescer sua empresa, ter uma oferta bem organizadinha, né, ter o posicionamento, se você não tiver venda. E para ter venda, a gente precisa de processo. Aí a sua empresa ela começa a estar mais estruturada. Então eu penso o seguinte, tem minha oferta, tem meu posicionamento, tenho venda, começo a ter processos de venda para vender melhor, para vender de uma forma mais abrangente, de uma forma mais previsível. Eu sei exatamente que se eu me comportar desse jeito, ter essas movimentações, lá na frente o resultado vai ser mais ou menos esse aqui. A previsibilidade ela é muito importante. Só assim você consegue linkar com a primeira coisa que a gente falou, que é a clareza. Eu tenho clareza, então eu sei exatamente para onde a minha empresa está indo. Ou eu tenho uma previsão para onde ela está indo. Seguindo aqui na nossa pirâmide do negócio, a gente vai entrar aqui na entrega e na nossa operação. E aí entra a questão do empreendedor apaixonado. Quem que é essa pessoa super apaixonada que não consegue ver defeito em ninguém? É o empreendedor que acabou de abrir um negócio. O que acontece quando a gente está apaixonado? A gente está apaixonado por uma pessoa, e aquela pessoa é a melhor do mundo, ela não tem defeito nenhum. Só que o que acontece se a gente achar que aquela pessoa é perfeita, né, que é um semideus? É justamente a paixão, a gente está cego de paixão. Conforme a paixão vai passando e o amor vai ficando, a gente vai percebendo que nada é perfeito, certo? A mesma coisa acontece com o seu negócio. As pessoas elas se apaixonam pelo seu negócio. No entanto, elas se apaixonam pelo quê? Pelo produto, pela entrega, pela operação. Então vamos lá, trazendo para minha realidade para você pensar na sua. Eu era contador, né? Sempre fui contador. Eu gostava muito de contabilidade, daquela parte operacional. Então se eu estivesse 100% muito apaixonado pela parte operacional, eu não conseguiria me desligar daquilo, né? Aquilo faz parte do meu negócio. Para trazer novas pessoas, eu preciso também ter uma operação organizada e estruturada, com processos, que é a mesma lógica de processo de venda. O fato é o seguinte, tem gente que se apaixona tanto pela operação, tanto pelo modelo de negócio, tanto pelo produto, que ele esquece das bases, que era o posicionamento, a oferta e as vendas. E aí não adianta eu ter o melhor produto do mundo, cara, eu tenho o melhor computador do mundo aqui para vender. Se ninguém souber, se você não que existe, se você não conseguir chegar no seu possível cliente, ninguém vai comprar o melhor computador do mundo. E esse melhor computador do mundo, ele simplesmente vai falir e vai deixar de existir, simplesmente porque você não seguiu as etapas da pirâmide. Então a gente não pode pular a etapa aqui, fechou? Então vamos aqui para o topo da pirâmide. Qual que é o topo da pirâmide, Luan? Tá pensando aí? Pensa comigo. Vamos lá. Oferta, posicionamento, vendas e operação. O que vai acontecer agora? Agora a gente vai entrar na parte de escalabilidade e liberdade de quem está fazendo o negócio acontecer. Porque eu vou te trazer uma realidade minha aqui, tá? Qual que é meu pensamento para o meu negócio? A responsabilidade do Luan está ligada ao próximo passo da minha empresa. Então eu não posso e não devo estar envolvido no dia a dia da minha empresa para eu estar pensando e estruturando, planejando, arrumando todos os recursos para o próximo passo do meu negócio. Ou seja, eu só consigo fazer isso se meu trabalho, se a minha empresa, se a minha equipe estiver funcionando de uma forma 100%, sem a necessidade de eu estar ali. O topo dessa pirâmide, a parte onde o empreendedor, a pessoa que criou aquele negócio, ela começa a se afastar do dia a dia, começa a ter liberdade e escalabilidade do seu negócio, sem depender dele, para ele poder dar os próximos passos, certo? Então, mais um erro que acontece. A pessoa mal criou um produto, mal fez um processozinho meia boca, contratou duas pessoas ali e a pessoa já quer ter liberdade, já não quer trabalhar tanto, já quer ficar pensando em expansão, pensa em abrir bolsa de valores. Calma, não é assim. Calma, é um passinho de cada vez. Todas essas etapas da pirâmide, elas têm que ser entradas no nível de detalhe para você trabalhar. Agora, se você seguir exatamente essa ordem, o seu negócio vai estar estruturado e vai te entregar o que você quer, que é a pirâmide da liberdade do empreendedor. E esse é o principal erro que eu vejo por aí, né? A pessoa começar pelo topo ou ela começar ali pelo meio da pirâmide. Então vamos lá, vamos supor que eu criei meu produto lá, criei meu serviço. Meu serviço é esse aqui, beleza. Agora eu arrumei alguns clientes e vou arrumar alguém para vender. Mas para vender o quê? Não sabe exatamente qual é o posicionamento, não sabe exatamente qual é a oferta, qual é o diferencial da empresa, quem é o seu cliente, para quem você vende. Cara, essa pessoa ela vai vir para vender pro teu negócio, ela não vai te dar resultado nenhum. A pessoa não consegue ter clareza do que está acontecendo naquele negócio, ela não vai te dar resultado. Essa pessoa não te dando resultado, o que você vai fazer? Vai se frustrar e vai demitir a pessoa. E as coisas começam a não andar. Ou então, poxa, eu vou lá e vou... tá todo mundo investindo na internet, cara. Eu vou fazer um anúncio aqui, vou lá no Instagram, vou colocar esse negócio aqui, vou botar para rodar. Eu vou fazer um anúncio pro YouTube, enfim, independente da plataforma, eu vou começar a fazer tráfego, enfim, vou comprar mídia paga. Não adianta. Ou então, poxa, você vai ouvir o seguinte, todo negócio, independente do nicho de atuação, precisa ter um site. O site é maravilhoso. Precisa ter um site? Eu concordo. Inclusive, incentivo ter um site. Cara, não adianta ter um site se você não sabe o que vai colocar. A pessoa que vai desenvolver o teu site vai te perguntar, fulano, Luan, o que você quer que ponha no seu site? Essa é a minha empresa, essa é a logo. Quais são os serviços que vocês fazem? Contabilidade. Mas contabilidade tem 100 mil empresas no Brasil
Brasil que fazem contabilidade. E aí? Ah, eu faço imposto de renda. Tá bom, mais 500 mil pessoas que fazem imposto de renda pros outros. Cara, não tem diferencial, não tem posicionamento, qualquer oferta. Qual que é o preço da tua contabilidade? Ah, depende, né? Cada cliente cobra um valor. E aí? Então, o que acontece? O teu site vai pagar lá 10, 15, 20 mil para alguém fazer um site e não vai dar resultado nenhum. Então, percebe que quando a gente avança etapas, quando a gente inverte etapas, seja o topo, o meio, nananã, se você não segue a pirâmide exatamente, as coisas não vão acontecer. Esse é o principal erro que eu vejo dos empreendedores hoje no Brasil. E agora eu quero que você reflita qual momento você está do seu negócio. Qual etapa dessa pirâmide que a gente vem conversando você está? Eu, por exemplo, né? A minha empresa completou 9 anos. Não é, a gente não abriu ontem, então tem 9 anos de história. Nesse momento, a gente está saindo da terceira etapa e indo para a etapa da escalabilidade, da liberdade do empreendedor, que é no caso eu, né, enfim, meus sócios. Mas onde você está? Dá uma pensadinha nisso. Por quê? Porque, de fato, eu estou saindo ali da parte do atendimento, da execução do nosso produto, deixando tudo muito bem alinhado, né, se preocupando muito com o atendimento do nosso cliente, a experiência que o nosso cliente tem com o nosso produto, com o nosso serviço. E estamos indo para a parte da escalabilidade, onde, de fato, eu estou pensando no próximo passo da empresa. Para mim, a minha maior responsabilidade dentro da empresa hoje é exatamente pensar no próximo passo. Mas não só isso, tá? A minha missão aqui é criar ou estar criando a empresa que vai simplesmente aniquilar a minha empresa que existe hoje. Eu vou te explicar. Existe uma CIS Contabilidade 2025, tá? Se essa CIS Contabilidade Online fosse concorrer com a CIS Contabilidade Online de 2016, quando a gente abriu lá numa salinha de 5, 10 metros quadrados, a contabilidade de hoje, a de 2025, ia simplesmente engolir a outra. E é assim que tem que ser. A minha empresa de 2030, ela tem que simplesmente conseguir aniquilar a minha empresa de hoje se as duas estivessem concorrendo no mesmo momento. Essa que é a lógica, tá? Agora, eu não quero que você simplesmente se desespere e fala, pô, eu tenho que ficar, Luan, pensando nisso no próximo passo, não sei o quê. Não, não é isso que eu tô falando. Porque isso é o que as pessoas falam pra todo mundo que é bonito. Eu quero que você faça, eu quero que você reflita em qual momento você tá. Ou ainda, eu quero que você reflita e veja exatamente o que tá faltando, quais são os buracos aí nessa pirâmide que você precisa ir lá e ajustar. Que você vai ver que as coisas começam a funcionar muito bem, tá certo? E não importa qual nível você tá. Esse canal aqui é pra você que tá lá na base da pirâmide começando hoje ou ainda vai começar a empreender, tem um sonho de empreender, tá trabalhando, tá começando. Já tive no momento que você tá, com toda essa parte de sonho, estruturação, daquela ânsia, aquele fiozinho na barriga de começar o negócio, mas também pra você que já tem uma empresa de 50 anos e talvez caiu aqui no canal e algumas coisas que eu falei pra você começou a fazer sentido. Porque acredite, isso não tem relação com o tempo de empresa. Ah, com 10 anos eu vou estar aqui, com 2, não é isso. Isso se chama maturidade. Pensa o seguinte, tem algumas pessoas que com 15 anos são maduras e tem outras com 30 que ainda tem pensamento de criança de 10 anos. Então, não tem relação com tempo, não tem relação com idade, isso tem relação com maturidade. Então, olha, reflita, seja justo com o seu negócio. Veja, pô, isso aqui realmente está faltando, preciso trabalhar. E ajuste. Independente do seu lugar, o canal é para você, tá certo? Então, vou aproveitar e vou te fazer um convite. Coloca aqui nos comentários em que momento você tá, o que tá faltando e compartilha com a gente, que muitas vezes eu vou estar, né, outras pessoas vão estar lendo, vão poder te ajudar também, mas eu vou estar lendo comentário por comentário e também posso dar minha opinião para te ajudar, tá certo? Fica meu convite para você também se inscrever, dar um like aqui e toda segunda-feira às 19 horas vai ter vídeo novo aqui no canal e a gente vai dar o próximo passo para avançarmos juntos. Eu tô te esperando aqui na próxima segunda às 19 horas. Um abraço.